Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós vamos conversar sobre uns assuntos um pouco polêmicos, uns vídeos que surgiram aí. Enfim, deixa seu like para dar aquela força, hoje é um vídeo de opinião. Não precisa necessariamente deixar o vídeo aberto aí, você ficar assistindo, pode ficar só ouvindo. Porque eu simplesmente venho colocar a minha opinião aqui. Não costumo fazer muito isso, mas vamos lá. Bom, recentemente eu até coloquei no meu Twitter uma reportagem, uma matéria que saiu em alguns sites, na verdade, tá começando a se multiplicar pela internet, que jogadores Pokémon estão querendo que a Namco Bandai seja substituta da Game Freak e passe a cuidar dos jogos core da saga Pokémon depois do resultado do New Pokémon Snap. Eu acho muito interessante que essa notícia tenha surgido. E recentemente saiu também um vídeo que a gente vai comentar já já, que um fã fez um conceito do remake de Sinnoh, né? A gente vai comentar já já sobre isso. Eu acho isso sensacional, que fãs, independente de serem 100, 1000, 1 milhão, enfim, estão sinalizando a vontade que a saga core mude. Eu acho que isso continua muito naquele território Sword Shield, onde fãs não ficaram satisfeitos com o trabalho da Game Freak com aquele game. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o New Pokémon Snap, que é um jogo Pokémon muito bonito, é um jogo que traz muita interação principalmente, eu acho que o fã acaba ficando emocionado demais, sabe? E acaba esquecendo certas coisas que fazem Pokémon ser Pokémon e vender tanto, né? Então, a minha opinião, sinceramente, sobre essa reportagem é que mesmo o New Pokémon Snap tendo ficado muito bonito, ou até mesmo o Pokémon, que foi um jogo muito bonito também, ainda assim, eu acho que não mudaria muita coisa se a Game Freak passasse o bastão para outra empresa em relação à saga core. Eu acho que certas coisas não mudariam. Talvez sim, talvez nós teríamos aí um jogo um pouco mais bonito, alguns aspectos mais interessantes, mas eu acho que certas coisas vão se manter como são, porque o jogo ainda vende muito, a fórmula Pokémon vende muito. Então eu acho que o que a gente poderia talvez imaginar que, talvez por pressão da própria comunidade, acontecer, é o que está acontecendo exatamente com o remake de Sinnoh agora, né? Onde a Game Freak passou o bastão para uma outra desenvolvedora, e eles estão produzindo o jogo com o olho ali do Junichi Masuda, né, na produção, mas ainda assim é uma outra empresa que está criando o jogo. Se não me engano, chama Yuka. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque pode nos dar, talvez, uma impressão que no futuro a Game Freak possa trabalhar em colaboração com outras desenvolvedoras e, consequentemente, a gente ter jogos muito melhores de Pokémon. Eu acho que Pokémon, de fato, ficou muito grande só pra Game Freak, né? Antes, talvez, tava ok, porque o jogo era 2D, começou aí ter essa transição pro 3D, e não que a Game Freak tenha feito um papel horroroso com Pokémon no 3D, só que eu acho que ainda existem muitas limitações que talvez seja colocada ali pela própria Pokémon Company, como um jogo quase anual, né? Então o jogo tem que estar sempre pronto quase todo ano. Não estou dizendo que o jogo é feito todo ano, né? Mas vocês entendem que o jogo é quase anual para Pokémon. E, enfim, não tô passando a mão na cabeça da Game Freak não, passando pano, porque vocês sabem a minha opinião sobre Sword Shield. Para um fã Pokémon, o Sword Shield, na minha opinião, ele não é o debut que eu queria no Switch, né? O debut de Pokémon no Switch não é o Sword Shield. Eu entendo que Sword Shield é um jogo muito atrativo, ele vendeu muito bem, e principalmente ele é um jogo muito convidativo para mais fãs surgirem aí na comunidade Pokémon. Mas o fã de longa data, talvez o mais cri-cri, o mais chato, e talvez, quem sabe o que não deve ser levado muito a sério, o que eu discordo, talvez para esse não tenha sido o jogo, né, o debut que todo mundo queria. Mas Pokémon tem uma fórmula. Então eu acho que se deslumbrar demais, né, se emocionar demais, achar que talvez a Game Freak abra a mão por completo de Pokémon. Na verdade, ver a Game Freak trabalhando em um jogo como Legends Arceus já me deixou um pouco mais feliz.
Independente das limitações que possam surgir com Legends Arceus também, ainda assim, saber que a Game Freak tá trabalhando em um game que é completamente diferente, fora da caixa, do que ela estava trabalhando nos últimos tempos, eu acho que deixa a gente um pouquinho mais na esperança dos jogos Pokémon melhorarem. Uma outra coisa que eu quero puxar de novo é o New Pokémon Snap. Eu acho que o maior acerto do New Pokémon Snap, além das imagens maravilhosas que o jogo nos proporciona, é, sem dúvida, a interação com os Pokémon. A interação é tudo o que a gente queria que acontecesse, por exemplo, em Sword Shield com a Wild Area. O New Pokémon Snap dá um banho na Wild Area em relação à interação e beleza. Porque a Wild Area, a ideia, acho que era muito ser próximo a esses cenários de New Snap, mas não rolou. Então, como eu disse, Pokémon ficou muito maior do que ele é. Quem sabe a Game Freak trabalhando com outras empresas, terceirizando talvez certos trabalhos para deixar o jogo Pokémon um pouco mais completo, não seja interessante. Mas eu ainda acho que, independente da desenvolvedora, o jogo Pokémon Core Series, a saga Core que a gente conhece, ainda vai seguir muitos mesmos moldes, o muito mais do mesmo. E a minha maior birra com a Game Freak vai continuar sendo esse tira e põe, né? Eu tiro de você, no próximo jogo eu coloco e ainda vendo pra você como uma coisa quase inédita. Isso me irrita demais como fã Pokémon e eu acho esse tipo de abordagem bem ridícula por parte da Game Freak, mas se assim eles querem e se assim vende, seguimos em frente, né? Agora, nesses últimos dias, tivemos um fã que fez um conceito dos remakes dos jogos de Sinnoh. Eu assisti várias vezes, na verdade, porque é muito bonito. Alguns pontos me chamam muito mais atenção, como, por exemplo, a customização dos Pokémon, a própria customização da Pokébola, que é uma coisa, né, que vem aí de Sinnoh. Então, são coisas muito interessantes de acompanhar, mas o finalzinho é realmente o que eu esperava em Sword Shield, com a interação dos Pokémon na batalha, não um negócio um olhando para o outro, mas rolando alguma coisa ali no meio, né? Mesmo que seja meio padronizada, mas alguém tá se mexendo, não ser só aquela coisa que parece que o Pokémon tá saltitando um na frente do outro e esperando ordens, né? Tá acontecendo um caos ali no meio da batalha. Isso é muito legal. Não precisa ser tão exagerado, mas que alguma coisa esteja acontecendo ali seria muito legal. E talvez justificaria cortes de Pokémon, por exemplo, porque animar todos seria meio que complexo, né? Esse vídeo eu vou deixar no link na descrição para vocês acompanharem. Mas eu realmente acho, pessoal, que não mudaria tanto, sabe? Mas eu gostaria sim que a Game Freak começasse a trabalhar mais em parceria com outras desenvolvedoras, porque aí pra mim estaria sinalizando de fato que muitas coisas novas podem estar por vir, né? Mas uma coisa também é pra deixar aí num sinalzinho de fumaça pra Game Freak, né? Não quer dizer que eles não ligam pra nenhuma opinião, obviamente ligam. E quanto mais pressão existir por parte dos fãs, não aquela pressão hostil, mas aquele desejo de que as coisas mudem, talvez elas comecem a mudar. Então, ver um jogo como New Snap surgindo e um fã criando um conceito de jogo de Pokémon que muitos queriam, talvez mude a ideia da própria desenvolvedora e ela comece a entregar um pouquinho a mais e acelerar um pouquinho mais esse passo de tartaruga que é a saga Core. Bom, vamos ficar com os dedos cruzados. Já o nosso remake, né, o oficial mesmo, ele ainda não lançou, então acho que é importante a gente esperar pelo menos lançar para ver como vai ficar. Eu entendo muito sim a frustração de muitos com o jogo Pokémon que vai sair, né, o Brilliant Diamond Shining Pearl. Mas vamos ver, né? Ainda assim é um remake fiel, talvez muitas novidades estejam por vir nesse remake. Mas a sensação que eu tenho com Pokémon, no geral, é que muitas vezes o fã ele não é ouvido da maneira que deveria. Porque Pokémon é um jogo ainda para grande massa, né? É um jogo que vende para todo mundo. Sabe aquela pessoa que joga Pokémon, mas às vezes só finaliza o game, nem vai atrás do resto, passa o jogo, fecha o jogo, nunca mais liga? Esse não quer dizer que não é um fã Pokémon, ele gosta de Pokémon. Mas o fã, aquele que é sedento por novidade, sedento pela franquia, talvez esse às vezes é deixado um pouco de lado.
E é a impressão que eu tenho muitas vezes com jogos da saga Core, né? O anime Pokémon vem mudando bastante, por exemplo. Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu percebo que agora que a água bateu na bunda, os fãs que acompanham o anime há tantos anos estão sendo ouvidos, mesmo o anime não tendo chegado no que a gente queria. Porque, como eu disse pra vocês, existe uma fórmula também, não só pro jogo, pro anime também. E aí fica uma coisa meio estranha, mas ainda assim parece que os fãs estão sendo mais ouvidos agora do que antes. Mas eu não tô aqui pra tretar com Sword Shield, eu não tô aqui pra enaltecer demais o New Snap, e muito menos pra dizer que os jogos da saga Core deveriam ser como esse conceito que o fã lançou. Eu só estou dizendo que talvez certas coisas não vão mudar, e eu permaneço com a minha opinião lá de Sword Shield, enquanto não for mexido no bolso deles. Mesmo assim, continuo otimista com Legends Arceus. Dependendo do resultado, eu acho que a gente pode esperar coisas bem interessantes da Game Freak no futuro. Forte abraço, a gente se vê logo logo, e essa é a minha opinião.